A gente pode olhar que ele vem mal há algum tempo, há 1 ano e meio, né? Os jogos... Tá sempre nessa... Percebam, tá sempre nessa discussão e ele fala bastante sobre isso, né? O que o adversário investiu, isso é futebol... o lance que bateu na mão do Gustavo Gomes, a bola do Flaco que estava impedido. Você falou pra eu ter... acho que também pode começar com essa história da declaração e tal, e também foco no trabalho de Abel. E até andar um pouco mais para frente, né? O que vem por aí. Também suas impressões. Perdeu, mas poderia... O jogo mostrou que poderia a história ser diferente. Sim, poderia. Tem vários aspectos que a gente pode abordar. Vocês me interrompam quando quiserem, por favor, tá? O Mundial do Palmeiras não foi bom, não foi convincente, não foi de acordo com o que o Palmeiras investiu, nem de acordo com o treinador que se esperava um acerto dele nos jogos, né? O Palmeiras fez 4 jogos no Mundial e ele errou em 2, e ele admitiu isso. Principalmente no jogo contra o Inter Miami, que aquilo é um negócio ridículo, fora de qualquer contexto, aquilo que ele imaginou para o jogo. A gente pode olhar que ele vem mal há algum tempo, há 1 ano e meio, né? Os jogos... tá sempre nessa... Percebam, tá sempre nessa discussão e ele fala bastante sobre isso, né? O que o adversário investiu, isso é futebol... o lance que bateu na mão do Gustavo Gomes, a bola do Flaco que estava impedido. Você falou pra eu interromper, só para interromper. Eu tretei com... Tretei não, eu postei nas minhas redes sociais, quando se fosse, ele tá mal há 1 ano e meio. Sim. Eu não acho que ele tá mal há 1 ano e meio. Cara, perdeu o campeonato, como não, se ele perde. Mas eu queria ouvir você. Não, você. veja, tá mal em estratégias mal feitas. Ah, tá bom. Os 2 jogos contra o Botafogo e o Flamengo fora foram estratégias mal feitas, que ele é o técnico, ele é o comandante, certo? Depois no jogo contra o Botafogo em casa, quando você precisava de um empate e não conseguiu. Aí você vem pro ano, perde pro Corinthians o estadual. Isso pesa para o torcedor, pesa, entendeu? Aí você vai jogar Bahia, Cruzeiro e Flamengo, perde. Jogos grandes em casa, certo? Foi isso que aconteceu. Uhum. Não tô reinventando a roda, eu tô trazendo fatos. E ele está num clube que dá a ele mais do que ele está entregando agora. Isso é claro para mim. 4 acho toneladas que essa é a balança, então. 4 toneladas de equipamento lá para os Estados Unidos, os reforços que ele pediu, né? Tudo que o Palmeiras investiu. Investiu no Vitor Roque, no Paulinho, a gente pode discutir a parte, o Paulinho, né? No Emiliano Martínez, no Facundo, no Mikael, no Bruno Fux. Todos esses nomes passaram pelo crivo dele, passaram pela indicação dele, da forma dele pensar o jogo dentro deste modelo que o Palmeiras tem, né? Trabalho longevo, se aposta na qualidade do trabalho, no elenco, para que o time possa desempenhar, né? E até aqui, nós estamos em julho, não desempenha. O Felipe Anderson, como bem lembrou, o Vessa não joga. O Vitor Roque é um ponto esquerda. Ele não recebe uma bola. Foi a melhor partida dele contra o Chelsea, foi substituído. Inacreditavelmente foi substituído na melhor partida. Se era para substituir, fosse por questão física. Tem gente detonando o garoto, mas ele também não recebe nada. Fala assim, me lembra um gol que o Vitor Roque perdeu. Você não vai lembrar. Sim. Veja o gol que o Palmeiras... nenhum. Veja o gol que decidiu o clássico contra o São Paulo. Aquilo é o Vitor Roque. Ele tem que brigar pela bola, ele vai pelo lado esquerdo, ele domina, ele ganha, entra na área e faz o gol. Isso não significa que o que o Palmeiras pagou é um preço justo. Nós estamos vivendo um momento em que os preços estão lá em cima. Enfim, questão custo, benefício, preço, dificilmente vai ser contemplado com o Vitor Roque. Preço justo, o preço é uma coisa muito... O preço é o que a pessoa está disposta a pagar. É isso. Então, a gente tem que olhar para trás, para entrar no Campeonato Mundial de Clubes e entender que ele hoje, sexta-feira, novamente foi surpreendido pelo treinador adversário. Quando vocês colocarem os melhores momentos de novo, se possível, vocês vão perceber que o gol do Chelsea não é de graça. Ele entra
pensando que o Chelsea faria o que todos nós pensávamos, né? Com saída com 3 zagueiros, 2 no meio, 5 atrás. Até fiz uma colinha aqui para não esquecer do que eu queria falar a respeito do jogo em si, do primeiro tempo. Vocês vão perceber que depois do gol, mais ou menos uns minutos depois, o Everton cai, não está sentindo nada. E o Mikael veio desesperado falar com ele, entendeu? Porque estava errada a marcação. Quando o adversário coloca o Andrei e faz saída com 3-1, você coloca um cara a mais atrás dos 2 volantes e fica uma loucura. O que fez o treinador do Chelsea? Bom, o lado esquerdo deles é novo. Tem um garoto e tem um zagueiro que está entrando agora. Concentrou toda a jogada do Chelsea com uma linha de 6 em cima, atrás do Rios e do Martínez. E ninguém sabia quem marcar. Então, quando o Martínez descola da marcação e vai marcar o zagueiro que está com a bola e que acha o passe para o Palmer, o Rios olha. E aí vocês vão reparar, os 2 zagueiros do Palmeiras sem ter a quem marcar. O Mikael vem para a cobertura, o Fux já está batido, o Giai não sabe se marca o jogador argentino lá, como é o nome dele? O Enzo, e acaba tomando o gol. Então, demorou muito para perceber o jogo. O Palmeiras demorou. Aí faltou um pouco de experiência, talvez, para o Facundo, né? Não teria sido a minha escalação. A minha escalação teria Martínez e Aníbal, com o Rios mais solto. Foi o jogador mais lúcido do Palmeiras no campeonato, o Richard Rios. E aí você foi surpreendido. Beleza, tá bom. Você agradece a Deus e até uma defesa do Everton por não ter tomado o segundo gol. Ok, vai para o intervalo, aí ele age, ele ajusta a marcação. O que ele faz? Ele descola o Rios da linha de marcação para marcar o Andrei, certo? Fica no mano lá atrás, cada um marcando o seu. O Alan marcando pelo lado direito, o Giai marcando o Enzo e o Martínez vai marcar o Palmer, certo? Você ajusta a marcação e tem, em 15 minutos, 4 roubadas de bola e um gol. Certo? Foi o que aconteceu. As chances que o Palmeiras criou não foram chances trabalhadas desde lá de trás, com exceção de uma que o Martínez carregou e acabou entregando a bola para o adversário. Foi na imposição, né? Foi na imposição. Então, foi isso que outro parênteses. Isso não é um mérito do Abel que está sendo... Bom, é um mérito do Abel, mas o jogo tem 90 minutos, né? Não dá para você ajustar o time em 10 minutos. O cara foi surpreendido, mexeu, pumba. Também. Porque às vezes você pode demorar muito, né? Então, se demorou muito. Deu sorte que foi Deu sorte. O Tite tomou 2 na Copa quando acordou. O Inter Miami foi só 2, porque se faz 3, 4... também era mais difícil. Como é que fica? Aí não tem como. Ele tem que arrumar o time. Se a coisa não está andando ali, ele precisa arrumar o time naquele momento. Tá certo. Né? E não é que me falte capacidade. Não acredito que falta capacidade ao treinador. Acho que ele tem capacidade. Né? E depois que você faz isso, com 25 minutos, você volta a marcar lá atrás. E dá de novo ao Chelsea a chance de rondar a área do Palmeiras. Uma hora vai acontecer o que aconteceu. O Everton falhou grosseiramente, porque na hora do cruzamento, ele já está com a perna direita no chão. Reparem nesse detalhe. Quando você está com a perna direita meio que ajoelhado e um pé agachado e a perna direita ajoelhado, ele definiu que ali... A bola ia ali. É ali. E ia mesmo, né? Mas aí teve aquele leve desvio, você fica sem reação e erra, né, a velocidade do jogo e toma o gol. E não tomou mais 2 porque ele mesmo fez 2 grandes defesas e só o Paulinho teve uma chance ali para fazer o gol. Então, posto isso, é importante dizer para o torcedor do Palmeiras que o Abel só não fica até 2027 se ele não quiser, tá? Mesmo com as reclamações, e são reclamações justas. O torcedor do Palmeiras, ele tem direito de se manifestar e de reclamar de um treinador. Aí faço uma outra pergunta sobre isso. As reclamações são barulhentas ou são numerosas? Ou as duas coisas? Cara, eu posso dizer o meu extrato, tá? Eu contei. O jogo foi na sexta, né? De sexta até hoje de manhã foram quase 700 comentários
no meu canal do YouTube e 95% deles falam de uma ou fora Abel, direto, ou não dá, não acredito mais nesse treinador. Eu tô te falando disso, né? Tô te falando do Parece meu... um número Enfim, a torcida do meu eu também extrato. acho. É isso que eu ia falar, eu ia chegar nesse. Pô, 95% é contra. Querem quem? É surreal. Né? Tô falando do E meu essa foi a extrato. minha discussão na rede social. Então tá bom, então vai embora o Abel por causa disso, porque ele não sei, tá mal. Não, vou reafirmar o que disse na minha live, nas minhas 2 lives. Não é para demitir treinador. Criticar o treinador, criticar a comissão técnica, não significa que você esteja pedindo cabeça de treinador ou querendo que ele seja mandado embora. Agora a gente tem que apontar. Veja, no jogo contra o Botafogo, o Palmeiras teve escanteios, em quase todos eles o John pegou na bola. No jogo contra o Chelsea, os escanteios foram todos na mão do goleiro. Quer dizer, a bola parada sumiu. Né? Então, alguns conceitos que esse time tinha não tem mais. Não mostra mais. Existe uma forma de colocar o Palmeiras em campo que não dá, do meio para frente, um jeito que o Palmeiras seja confortável para jogar e ter chance de gol, fazer gols, criar oportunidades para que o Vitor Roque defina o jogo. Você tem jogadores que estão muito mal, muito abaixo. O Veiga está muito abaixo. Né? Talvez o segundo melhor jogador, o terceiro, fora o Gomes, né, que ficou suspenso, infelizmente. Para mim, os destaques do Mundial são o Richard Rios, Gomes, Alan e o Paulinho. Ora, se você investe na contratação do jogador e existe um risco dele não estar 100% no período mais importante do ano, que seria a disputa do Campeonato Mundial, você não... Como é que você faz? Se o cara não pode jogar, é um risco. Você corre o risco na contratação. Né? Então, tem uma série de erros aí também de planejamento tardio, né? Para um clube abastado, com recurso para contratar, para dar ao Abel tudo o que ele pede. O Abel é tratado no Palmeiras com raríssimas exceções, não se fala não pro Abel. Entendeu? Eu quero o Vessa. O Vessa não dá. Cristiano Ronaldo. Não dá. Então, assim, tudo que dentro do possível do clube, né? Ele tem, cara. Tem tudo. O que tá claro para mim do Abel é o seguinte: o Márcio sempre disse aqui: o Palmeiras tem um jeito de jogar, não adianta que vocês não vão ver show, não vai ser essa. E tá tudo certo e é assim mesmo, cada um tem o Mas isso não é mais suficiente. Então, não é o show. Eu sinto que, pelo menos em rede social, o torcedor do Palmeiras não quer show. Só que ele quer um pouquinho mais ofensivo, quer que o goleiro adversário trabalhe um pouco mais. Quer ganhar. Não. Quer perder o palmo do Flamengo em casa. Não, é isso. Bahia, mas o que é o seguinte: peraí, você tem um atacante de 25 de euros, 18 de euros, está contratando outro de 14 de euros. Vamos atacar um pouco mais, vamos dar trabalho um pouco. Ou fazer algumas coisas. Alguma coisinha diferente. Ninguém quer show, mas claramente tem uma coisinha de. Quando você olha a trajetória do Abel e vê o primeiro título da Libertadores contra o Santos, ali é uma adaptação dele. Ele chega, não mexe em nada, potencializa os jogadores que lá estavam, né? E quando você olha o time hoje, ele não potencializa os jogadores que tem, ele não extrai o máximo que pode dos seus jogadores. Isso, para mim, é muito claro. Mas é muito claro. A matéria-prima dele está melhor, né? Melhor. Pô, ele tem um elenco hoje melhor do que tinha contra o Chelsea lá na última derrota lá. A ponto de entrar em Jailson, Atuesta e Navarro no time. Não estavam mais lá. Certo? Dessa vez entrou Maurício, entrou Paulinho, entrou o Aníbal, né? São jogadores com qualidade, o Flaco, enfim, jogadores com qualidade, certo? Então, a despeito de você entender que perder para o Chelsea é normal com desfalques que o Palmeiras tinha, você olha para o jogo e fala, faltou um pouquinho mais, faltou mais e dava e faltou muito mais do treinador. O trabalho do Abel Ferreira nos últimos 1 ano e meio deixa a desejar. Não é mais o mesmo. Até porque o ambiente onde ele está, ele não reina mais sozinho. Por quê? Porque tem as SAFs, porque também tem investimento nos outros lados. Treinadores diferentes. Treinadores melhores, né?
Ele tomou... O páreo é mais pesado. Ele perdeu 2 jogos para o Arthur Jorge, que foi campeão da Libertadores e campeão brasileiro, certo? Ele não perdeu para o Massa Umbigo Solto, certo? Então, você percebe um crescimento no futebol brasileiro e você olha para uma direção que se apega ao planejamento, aquilo de metas que foram cumpridas. Beleza. A meta de ir para as oitavas foi cumprida, em primeiro lugar no grupo, certo? Mas quando o campeonato se mostra diferente, é isso. Você não pode se agarrar nisso. É isso. Não dá mais. Isso não pode ser abriu. Isso. É o que o Éder Inácio está falando aqui, ó. Isso não pode Salve ser G4. Já podemos dizer que o desempenho e, por consequência, a campanha do Palmeiras ficou abaixo das expectativas, visto que o chaveamento, o mar tinha se aberto. Se o Palmeiras cai do lado direito da chave, ninguém ia estar falando A do Palmeiras.